Em 2018, eu fiquei desempregada. Eu estava no terceiro semestre da minha faculdade. E eu estava satisfeita porque eu estava fazendo a faculdade achando assim que não tinha problema eu ficar desempregada, porque como eu já tinha um certo grau de conhecimento, de estudo, então eu pensava que eu ia conseguir um novo trabalho muito rápido. Mas isso não aconteceu e em 2018 eu fiquei esse ano todo desempregado, em 2019 também todo desempregado. Na verdade, fiquei 5 anos desempregada. E em 2018, no final do ano de 2018, eu estava sentada no sofá e eu me revoltei. Eu senti uma revolta muito grande no meu coração e eu falei assim, que quando você não tem estudo, as pessoas te fecham a porta, mas quando você tem muito, você adquire conhecimento, você tem um certo grau de conhecimento, também as pessoas te fecham a porta. Por que eu tô te falando? Por que eu tô te falando isso? Porque eu não tinha nem o ensino médio. Eu fiz uma entrevista uma vez para trabalhar numa empresa aqui na minha cidade e era um cargo que eu queria muito, que pagava um bom salário na época. E quando eu passei pela entrevista, a pessoa que estava me entrevistando, a psicóloga, ela falou assim que eu não poderia preencher o cargo porque eu não tinha ensino, nem o ensino fundamental. Então eu fui para a faculdade, eu estudei, eu entrei na faculdade, na verdade não na faculdade, eu entrei no ensino fundamental em 2014, fiz o ensino fundamental, o ensino médio, entrei na faculdade de Direito e fiquei desempregada. Quando eu voltei a colocar o meu currículo nessa mesma empresa que antes me negou o trabalho porque eu não tinha o ensino fundamental, essa mesma empresa me falou que não poderia me dar emprego porque eu estava estudando, eu estava fazendo curso de Direito e no curso de Direito teria que fazer estágio, então nessa empresa não poderia me dar esse emprego, apesar de eu ter preenchido exatamente aquilo que eles queriam na vaga. Eu fiz redação, fiz tudo direitinho, passei em todas as etapas da entrevista e mesmo assim, por causa do meu estudo, essa mesma empresa que antes me negou o trabalho porque eu não tinha o ensino fundamental, me negou o trabalho porque eu estava estudando ainda. Ou seja, as pessoas não sabem que na verdade o que elas querem exigir de um funcionário. Se ele é muito estudado, eles te negam o emprego. Agora, se você não tem estudo, então também te negam o trabalho. Então, o que eu fiz? Eu continuei estudando e como está escrito aqui no primeiro capítulo desse livro, eu me revoltei. Então, eu me revoltei e queria entender como é que funcionava o sistema, por que as pessoas fazem isso com as outras pessoas, no caso. E, e para a gente mudar de vida, a gente precisa se revoltar. A gente precisa de acontecer alguma coisa que nos cause algum tipo de revolta, porque como eu me revoltei com essa situação, eu resolvi estudar. Eu falei com Deus, eu questionei Deus, falei com Deus que na verdade eu achava que ele não existia porque eu estava sendo fiel, eu estava cuidando de tudo que Deus pedia, de tudo que o pastor da minha igreja me ensinava e eu fazia e nada acontecia, nada do que eu planejava dava certo, tudo dava errado. Eu dava um passo para frente, outro passo para trás, tudo regredia. Então, o que eu fiz? Eu comecei a estudar, e eu estudei muito, eu gastei tudo que eu tinha. Eu li uma palavra, na verdade, na Bíblia, que, que diz o seguinte: o meu povo, na verdade, eu escutei uma pastora falando isso numa palestra no YouTube, eu fui na Bíblia e li, que está escrito lá na Bíblia, que, assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu falei assim, então quer dizer que eu estou perecendo por algum motivo, porque eu estou desempregada esse tempo todo, eu não consigo mais emprego, por alguma razão eu tô perecendo por algum motivo, tem alguma coisa que está me sabotando. Então eu comecei uma saga, uma busca por conhecimento inexplicável. Eu estudava de dia e de noite, tudo que eu tinha, todo o dinheiro que entrava na minha mão eu comprava conhecimento.
Eu falei assim, eu não vou perecer mais por falta de conhecimento. Eu me revoltei, eu revoltei com a situação, eu revoltei e eu descobri uma coisa. Tudo existe na mente da pessoa. Tudo que acontece na nossa vida, somos nós que criamos, nós somos os co-criadores da nossa realidade. Aquilo que a gente pensa, a gente manifesta. Nós somos, ele uma outra palavra, que Jesus fala assim, vós sois deuses. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Aquilo que Deus faz, nós também podemos fazer. Jesus falou assim, que quando a gente viesse aqui para a Terra, a gente ia fazer mais. Nós poderíamos fazer muito mais do que Ele fez, do tempo que Ele teve aqui na Terra. E a gente pode sim. E a partir daí, eu comecei a estudar. Eu estudei tudo que eu podia. Eu fiz marketing digital, eu estudei finanças, eu fiz treinamento, eu paguei caro para poder fazer os meus treinamentos de educação financeira. Eu terminei agora no final do ano meu curso de Direito. Eu li livros, eu estudava palestras. Enquanto eu estava trabalhando, eu estava escutando palestras. Eu estava fazendo almoço, estudando. Eu estava estudando, estava escutando palestras sobre educação financeira. Tudo que era conhecimento que poderia me libertar dessas amarras que estava, dessas autossabotagens que estava me levando para o fundo do poço, eu fiz. Eu não parei um minuto. Eu me afastei completamente de tudo e de todos, de tudo que pudesse me atrapalhar, porque eu estava com um único objetivo, adquirir o conhecimento que me tiraria desse sofrimento, que era essa pobreza, que é essa situação financeira que sempre eu dava um passo para frente, outro passo para trás. A minha vida começava a melhorar e voltava para trás. Eu começava muito bem no emprego, daqui a pouco acontecia alguma coisa, eu pedia conta, igual dessa última vez, a minha vida começou a melhorar, eu estava começando a estudar, eu fui demitida. E a partir daí eu entendi que existe uma coisa que que todo ser humano tem, chamado autossabotagem. A autossabotagem, se você tem uma crença financeira, uma crença de dinheiro, você começa a crescer, começa a dar uns passos para frente, a vida começa a melhorar. Se você tem essa crença de não merecimento, de que dinheiro é a raiz de todos os males, que dinheiro que rico não vai para o céu, essa crença, ela é uma das piores que pode existir na vida de um ser humano. Porque assim que eu conheço várias pessoas, assim que a pessoa começa, ela monta um negócio, a vida dela está muito bem. Eu comecei a observar a partir dos meus conhecimentos, dos meus estudos, comecei a observar o comportamento das pessoas. Assim que essa pessoa, eu conheço essa pessoa há um tempo já. Assim que ela começa, a vida dela está indo muito bem, ela monta um negócio, a vida começa a andar. Aí daqui a pouco, o que ela faz? Ela arruma uma forma de auto-sabotar o próprio negócio dela. Por quê? Porque ela pensa na cabeça dela que o dinheiro é a raiz de todos os males, no subconsciente, que é uma parte mais, que é a parte que cria os nossos sonhos. Ele grava tudo desde que a gente está na barriga da mãe da gente. Então, o que acontece? Se eu tenho essa crença que esse dinheiro ele vai me levar, ele vai me prejudicar de alguma forma, esse mesmo cérebro que cria a sua realidade, que te leva para um outro nível, ele te auto-sabota. Ele te leva para o fundo do poço de novo, porque você precisa ficar no mesmo grau, no mesmo nível que antes você era. Se antes você recebia um salário de 5.000 reais, de 3.000 reais, de 1.000 reais, se é aquilo que ele sabe que você consegue, ele não te deixa sair. Ele te sabota, ele te faz voltar para o fundo do poço. Então, nesse momento, o que eu tenho para te dizer? Revolte com a situação, comece a adquirir conhecimento, comece a ler livros, comece a adquirir o conhecimento, comece a entender por que a sua vida não der certo. Eu te indico, lê esse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu tenho certeza que vai mudar a sua mente, vai dar uma virada de chave no seu subconsciente. Você vai mudar de vida, a sua vida vai mudar. Revolta, a palavra certa, a palavra de sabedoria do dia hoje é revolta com a situação. Não deixa que esse mal te sabote, não deixe que o seu próprio cérebro te sabote. Mude de vida, busque o conhecimento, adquire tudo, em tudo que você tiver, com todas as forças do seu coração, adquire conhecimento.
Deus te abençoe. Até o próximo.